Graça e paz, igreja. Boa noite. É com muita alegria, né, uma atmosfera em que a gente já sente a presença de Deus falando aos nossos corações e que, nesse momento, com muita alegria, estamos aqui para trazer uma reflexão, né, para os nossos corações. Como está lá em Salmo 104, 34, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então, vamos trazer uma meditação agradável para nos alegrarmos no Senhor nessa noite. Então, o tema da mensagem de hoje foi Caminhando com Cristo, né? Não é aquela caminhada que, inclusive, eu preciso para perder peso, não é sobre essa caminhada que a gente vai fazer lá, não. É uma caminhada de vida, né? Caminhando com Cristo. O texto base vai estar lá em Lucas 24. A gente pode abrir a Bíblia, a gente vai ler quase todo esse capítulo 24, ao longo que a gente vai tentar extrair lições e aprendizados aqui da palavra do Senhor nessa noite, sobre esse texto, lá em Lucas 24. Eu estou aqui com a edição Almeida Revista e Atualizada. Então, Lucas 24, vamos iniciar com a leitura do verso 13. Lucas 24, 13. Que está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús significa riacho quente, provavelmente tinha um riacho quente naquela região. Distante de Jerusalém, 60 estádios, isso equivale a cerca de 11 quilômetros de distância. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra que chega até nós nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, por estarmos na Tua casa, por estarmos aqui querendo buscar mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada da vida cristã, para que nunca percamos o foco e possamos te sentir sempre ao nosso lado, porque é assim que Tu estás ao nosso lado na caminhada da nossa vida. Abençoa, Pai, para que qualquer problema, circunstância, qualquer coisa que possa estar atrapalhando a nossa mente nesse momento seja retirada e que possamos estar com os olhos espirituais abertos, que possamos estar com a mente aberta para ouvir a Tua palavra nesse momento. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Qual o contexto aqui, né? Justamente a palavra diz lá no verso 3, naquele mesmo dia. Naquele dia era o dia de domingo, foi o dia que Jesus ressuscitou. Essa passagem também está lá no livro de Marcos 16, mas é muito breve, muito curta. E aqui, Lucas, né, que era o médico, ele traz, digamos assim, um relato onde ele vai em busca, conversar pessoalmente, inclusive, com várias pessoas, para saber o que foi que aconteceu, e é quando ele descreve, então, esse evangelho, para mandar para um amigo seu, Teófilo, como as testemunhas relataram para ele de todos os acontecimentos. E aí Lucas, ele faz esse relato, né, para Teófilo, esse evangelho que se espalha, é para a glória de Deus, a palavra de Deus. E aí Teófilo, que era um gentil, ou seja, não era um judeu, e assim como nós também, o evangelho chega até nós nessa noite para a glória de Deus. E aí o que acontece? Relata aqui dos discípulos, né, os 12 e os demais discípulos de Jesus, eles tinham vivenciado recentemente aquela quinta-feira onde Jesus, de forma repentina, de forma muito, digamos assim, injusta, né, de uma forma, burlando as leis, inclusive, daquela época, ele foi preso, um julgamento ali meia boca, e tudo aquilo ali aconteceu, e eles vivenciaram, e eles viram aquilo, e eles viram Jesus ser preso, e eles viram Jesus às 9 da manhã ali ser morto, ser crucificado, por volta das 3 da tarde ser morto, e tudo aquilo estava muito recente, e a cidade de Jerusalém estava na época ali que estava recebendo muitos turistas, inclusive, né, para a comemoração da época da Páscoa, e a cidade então só falava nisso. Né, quando a gente vê uma grande tragédia, um grande acontecimento, uma coisa muito ruim, os jornais, inclusive, todo mundo só fala naquilo, só comenta naquilo. E era isso que estava acontecendo naquele momento.
A cidade só estava falando daquele acontecimento, daquele homem que foi morto entre os ladrões. E aí aqueles discípulos, eles estavam então naquele momento com a sua mente marcada pela tragédia. A mente deles só tinha muitas dúvidas, né, sobre o que estava acontecendo. E tinha ali então um clima pesado em Jerusalém, um clima entre os discípulos, eles estavam inclusive escondidos, com medo também de perseguição, com medo também de serem reconhecidos como discípulos de Jesus e acabarem sendo mortos, sendo presos também. Eles estão angustiados, eles estão escondidos. E aí, provavelmente, aquela sexta-feira, muito triste, passa o sábado, aquele deve ter sido o pior sábado da vida deles. E aí eles já estão se programando na mente, o que no sábado a gente não pode andar muito, tinha essa questão dos judeus, e aí eles estavam já na sua mente programando que no domingo, logo cedo, a gente vai sair daqui de Jerusalém, vamos voltar para Emaús, vamos voltar lá para a nossa vila, para o nosso local, o clima aqui não está bom não, está muito pesado. E aí os planos dele era que no domingo eles dois voltariam para Emaús, mas os planos de Deus é que no domingo Jesus sairia do túmulo. Então a gente vê que muitas vezes a gente tem planos, mas os planos de Deus, eles são muito maiores. Os planos de Deus, eles são além do que possamos imaginar. Eles tinham ali os planos de sair daquele clima pesado que estava em Jerusalém. Eles tinham expectativas de sair, de ir embora dali, buscar justamente ir para o seu vilarejo, mas Deus tinha planos maiores para eles também, inclusive. E aí eles decidem voltar. Eles decidem retornar. Inclusive, eles já tinham escutado pela manhã que as mulheres tinham ido no túmulo e que Jesus já tinha, inclusive, ressuscitado. Mas eles estavam incrédulos, assim como a maioria dos discípulos naquele momento não estavam acreditando nessa situação, né? Como disse, todo o clima pesado, e eles decidem realmente, apesar de ouvir essas notícias, apesar de outros discípulos terem ido lá no túmulo e não terem visto o corpo, eles decidem retornar. Vamos embora, vamos para Emaús. E aí, muitas vezes isso aí é algo que a gente também aprender, que a gente não deve retroceder. A própria palavra de Deus diz, lá em Hebreus 10:38, que o justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não vai se agradar. E que a gente possa viver pela fé, sem voltar atrás, sem retroceder. E aí eles foram, então, eles conheciam Jesus, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, eles aprenderam de Jesus, eles viveram com Jesus, eles viram os feitos de Jesus, eles viram Jesus dar alimento à multidão, eles viram Jesus curar cegos, eles viram Jesus curar coxos, eles viram todos aqueles milagres, ressuscitar mortos, mas naquele momento a tristeza era tão grande que eles queriam era voltar atrás. E aí a palavra diz que Jesus se apresenta no meio deles, mas eles estão como que com os olhos, podemos dizer, os olhos espirituais fechados, eles não reconhecem ali Jesus, bem como também podemos levar em consideração que Jesus, com seu corpo ali, também tinha apanhado muito, também poderia estar difícil de se reconhecer naquele momento, porque ele estava em carne e osso, ressuscitado. E ali a gente vai ver, então, que da mesma forma que Jesus, ele foi e caminhou com os discípulos ali em Emaús, a gente pode acreditar que Jesus, ele também caminha conosco. Da mesma forma que Jesus foi atrás daqueles discípulos que estavam retrocedendo, que estavam voltando, que estavam praticamente desistindo, Jesus também ele continua indo atrás da gente. Então a gente tem que sempre estar, como eu disse, com os olhos espirituais abertos para isso. Aqueles discípulos estavam naquele momento com a visão de derrota, eles estavam com a visão de vencidos, mas aí a gente vê que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, e que a palavra de Deus diz, justamente lá em Romanos 8:37, que é através do amor dele que nós somos mais que vencedores. E eles estavam ali, a palavra diz que eles estavam questionando, provavelmente dizendo, um homem tão bom, um homem tão valoroso, um homem que fez tanta coisa para tanta gente e acabou desse jeito, por que Deus permitiu isso, por que isso aconteceu? Eles questionavam muito, iam ali, a palavra diz que eles iam questionando um ao outro, e acontece que questionar, muitas vezes, nem sempre é, digamos, um pecado. A gente, como ser humano, a gente tem uma limitação, nossa mente é limitada, nem tudo a gente compreende, mas podemos ver que questionar é diferente de murmurar. A gente não pode justamente colocar a culpa em Deus, xingar Deus, a gente tem que buscar sempre o entendimento. E eles estavam ali questionando muitas situações, sem conseguir entender o que é que estava acontecendo. E aí, muitas vezes, isso acontece conosco também.
quando os problemas eles são tão grandes, são tão fortes, que eles envolvem o nosso coração e a gente não consegue, então, ver nada além daqueles problemas, daquelas situações. A gente vai ver, então, que é como se os olhos espirituais deles estavam fechados para não perceber Jesus que estava falando com eles. É justamente como eles estavam colocando os problemas maior do que a fé, os problemas achando que seriam maiores do que Deus. No caminho o caminho daqueles dois homens é um símbolo também da jornada que todos nós fazemos. É um símbolo, uma simbologia onde podemos aprender que justamente nos caminhos da vida, o caminho do trabalho, o caminho do nosso casamento, o caminho dos nossos estudos, seja qual for o caminho que a gente está traçando, a gente tem que ter a consciência que Jesus ele está no caminho conosco, que Jesus ele segue junto conosco. Então, para eles viram ali que Jesus morreu, tudo acabou, então era só um evangelho teórico, era muita teoria, mas na prática eles não estavam sentindo de verdade, não estavam vivenciando. Era só algo teórico. Eles estavam ali sem entender e discutiam muitas teorias, trocavam muitas ideias entre eles e sem compreender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. E muitas vezes a gente vive dessa forma. Jesus chegou junto deles e eles não entendem, eles não reconhecem, e a gente muitas vezes vive de uma forma de não reconhecer Jesus do nosso lado também. Isso aí é algo que é muito perigoso e é algo que a gente tem que estar sempre alerta, justamente para não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, nessa noite, está falando aos nossos corações, está falando ao meu e ao seu coração. Não desanime. A caminhada ela é longa, a caminhada ela não é fácil, mas não desanime. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, está ao nosso lado. E aí a gente vê que eles levaram 3 dias. Eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, viram tudo aquilo, mas em 3 dias eles já desanimaram, já estavam chutando o balde, já estavam voltando. E quantas vezes em poucos dias a gente também, basta uma aflição maior, basta uma situação pior, a gente tende a também acabar retrocedendo, a gente tende a acabar voltando. Então, o que eu deixo nessa palavra dessa noite é que não deixe a sua mente cheia das suas próprias verdades, das suas próprias opiniões, dos seus próprios achismos. O que você acha, o que deveria ser, ou como deveria ser, ou porque não isso ou não aquilo, mas que você preencha a sua mente com a palavra de Deus, mas que você dê espaço ao Espírito Santo. E como tem lá em Romanos 12:2, que a renovação da sua mente seja o que proporcione a você a sentir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Tem uma canção bem conhecida sobre esse caminho de Emaús, que é lá da Leni Silva, né? O Eliezer Rosa também chegou a cantar, e ela tem uma letra bem bonita, justamente sobre essa passagem da Bíblia, né? Que diz que no longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz, viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. E aí fala o trecho da canção: fica comigo, fica, escura é a noite, fica, não vais embora, fica, não te ausentes, Senhor, tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz no meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Que essa seja a oração de cada um de nós, justamente pedindo a presença de Jesus. Jesus, fica comigo. Como aqui teve no louvor, que a gente possa gritar nas montanhas, gritar nas ruas, gritar para a família, em toda situação, o nome santo e poderoso de Jesus, porque nesse nome há poder. Então é esse o nome que a gente tem que clamar. Inclusive, na caminhada para Sião. Essa letra da canção diz também assim: no caminho estreito para Sião, os salvos não tropeçarão, Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enche de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e renova o seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Então é isso que a gente tem que confiar, na companhia de Jesus, que é através dele, não através da nossa própria força, mas é através da companhia de Jesus, na nossa caminhada, que a gente pode obter a vitória sobre o mal. Continuando a leitura, agora no verso 18,
Lucas 24, no verso 18, a gente vai caminhando aqui, vendo o que vai acontecendo. É uma história que bem conhecida, mas como disse, a gente vai buscando tirar aprendizados. Diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A gente também é peregrino. A gente, no momento que a gente está caminhando com Jesus, a gente não é desse mundo, a gente está aqui de passagem. Nós somos peregrinos caminhando rumo a Sião. E aí, mas também a gente vê aqui que Jesus, ele se apresenta, para eles é um desconhecido, e se fosse um desconhecido, qual é o testemunho que eles estavam dando? O que é que eles estavam, então, afirmando do verdadeiro Salvador? Qual é o testemunho que eles estavam dando para Jesus, que Jesus, inclusive, estava perguntando aquilo para estimular, para testá-los? Jesus já sabia, inclusive, as respostas que seriam dadas. Jesus já conhece tudo, né? E aí Jesus faz aquilo. Aqui também é uma situação onde a gente vê um momento de tristeza. E no momento de tristeza, a gente, como cristão, é um momento onde a gente tem a oportunidade, onde os corações estão mais abertos, para a gente também evangelizar, para a gente também pregar. É no momento de tristeza onde muitas vezes aquela brecha daquele coração mais endurecido, aquela brecha se abre. É um momento que a gente, como cristão, também deve entrar com a palavra. Isso são aprendizados que a gente vai tirando aqui dessa mensagem. E aí Jesus, para eles, era um estranho, assim como, infelizmente, Jesus ainda é um estranho para muitos nesse mundo, para muitos no Brasil, para muitos aqui no Nordeste, Pernambuco, Camaragibe, Timbi. Jesus é um estranho para muitos, e tem uma multidão aí, necessitando ouvir que Ele é o Senhor e o Salvador para a redenção e transformação de suas vidas. E aí a gente vê então que Jesus pergunta, e é como se estivesse testando aqueles discípulos, e aí eles vão dar algumas respostas que, digamos assim, não estão dentro do esperado. Certamente não era o que o Senhor Jesus, que caminhou 3 anos e meio com eles, esperava que eles respondessem daquela maneira. Primeiramente, eles saem dizendo que Jesus é só um nazareno, né? Nazaré é uma região onde até se perguntava, pode vir coisa boa de Nazaré? Eles não apresentam que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos. Ele diz apenas que era um nazareno. Ele diz que Jesus era um profeta. Eles não saem dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o escolhido, que Jesus era ungido de Deus para a redenção da humanidade. Era mais um profeta. Eles dizem que os nossos príncipes, nossas autoridades, né, como se estivessem legalizando tudo aquilo. Eles não falam tanto da indignação, de tudo que foi injusto, aqueles acontecimentos. Eles falam que esperavam que ele fosse remir Israel. Mostra aí mais uma vez que os olhos deles fitados somente no material, nesse mundo. Eles não entendiam que Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Eles esperavam que Jesus, como Messias, era que ia livrar Israel do poder de Roma. Eles não tinham a visão espiritual da remissão dos pecados e do plano que Jesus ter vindo a esse mundo. Eles falaram também que as mulheres, elas diziam, muitas vezes também a gente vive de uma forma do que dizem de Jesus. As mulheres disseram que ele ressuscitou. E muita gente, nesse momento, vive do que dizem de Jesus. Dizem que Jesus é bom, dizem que Jesus é amor, mas não tem uma experiência real, não tem uma experiência verdadeira com Jesus, só de ouvir dizer. Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas não tem uma experiência real de caminhada e de vida, de entrega para o Senhor Jesus. E ali, eles não acreditavam nas palavras das mulheres, né? Ou seja, eles não acreditavam em testemunhos. Essa é uma igreja que, para a glória de Deus, tem muitos testemunhos fortes.
A gente viu pela manhã, inclusive, também da mensagem, e vários outros irmãos e irmãs aqui que eu conheço e que são testemunhos muito fortes, né? Os irmãos aqui que sabem. E esses testemunhos, eles comprovam a veracidade do poder de Deus, porque são coisas, são vidas transformadas, são situações que foram, digamos assim, renovadas, que aos olhos dos homens seria impossível. É a presença de Deus, através dos testemunhos, que mostra também que Deus se faz presente. Eles falam que nós esperávamos que Ele fosse remir Israel. Eles falam de uma esperança no passado. A gente esperava. E quanta gente está com uma frustração no coração, e quanta gente está com uma mágoa, e quanta gente está com algo que está causando dor, e tinha uma esperança de que isso se resolvesse, não foi se resolvendo, e sua esperança também ficou no passado. Esperava que isso fosse se resolver, esperava que isso fosse passar, esperava. Assim como eles dizem, nós esperávamos que Ele fosse remir Israel. Mas eu quero nessa noite dizer para a glória de Deus que Deus Ele pode renovar a sua esperança. A sua esperança que está morta ali no passado, Deus pode renovar a sua esperança e pode fazer com que você veja a saída, e Ele é a única saída, e é isso que você tem que botar cada situação nas mãos dEle. Muitas vezes nós caminhamos como se Ele estivesse morto, embora Ele está vivo. E essa noite eu proclamo para a glória de Deus que Ele vive. E Ele vive, e assim como Ele estava naquele caminho de Emaús, eu digo e repito, Ele está aqui presente também. Ele está falando aos nossos corações. Quantos cristãos, infelizmente, perderam essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus? Quantos cristãos estão com os olhos espirituais fechados e já não sentem mais, ao longo dessa caminhada da sua vida, a presença de Jesus? Essa é uma noite de renovação, uma noite para que você possa voltar a sentir Jesus presente na sua vida, caminhando junto ao seu lado. A gente vai ver que eles falaram até besteiras, podemos dizer, aqueles discípulos naquele momento. A gente aprende também que no momento de crise, a gente muitas vezes tem que fechar um pouco mais a boca, não falar tanta besteira no momento de crise. No momento de crise é falar menos e orar mais. No momento de crise a gente tem que evitar falar besteira e buscar mais a presença de Deus, orar mais. Está em crise? Não conte seu problema a ninguém, só conte seu problema a Jesus, como tem uma canção de Osés de Paula. Então é justamente isso. O homem solução não tem, silêncio é melhor, leve a cruz. Então que no momento de crise você possa buscar o Senhor e conversar verdadeiramente com Ele, abrir o seu coração para Deus, para que possa então sentir a presença de Jesus no seu lado. Tem muita gente aqui que está precisando renovar a fé e voltar a crer, a sentir essa presença. E aí a gente vai ver uma coisa tão bonita, né? Que Jesus, Ele ressuscitou, Ele poderia ir logo alcançar multidões, os discípulos que estavam esperando, mas naquele momento Ele vai atrás daqueles dois que estavam se perdendo. Como a palavra diz, Ele é o bom pastor, e Ele deixou as outras ovelhas lá e Ele foi atrás daqueles dois que estavam se perdendo. Assim como você possa estar, talvez, se perdendo, Jesus está indo atrás de você nessa noite e falando no seu coração. Você é importante para Deus, você é importante para Jesus. E Jesus não quer que você se perca. Ele faz questão de ir atrás daqueles dois discípulos, de se apresentar a eles, de conversar com eles, de falar com eles. Assim como Ele faz questão nessa noite de estar falando ao seu coração. Então, na crise da sua caminhada, tenha certeza que Jesus vai atrás de você. E Ele está querendo transformar a sua vida. Continuando lá a leitura, agora no verso 25 de Lucas 24. Lucas 24, agora no verso 25, continua a leitura dizendo assim: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A gente vai ver então que, mais um aprendizado, que só a palavra de Jesus é que consola o nosso coração. Ali eles estavam caminhando, iam tentando um consolar o outro, não tinham respostas para muitas situações, mas quando Jesus chegou, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus que traz o consolo aos nossos corações.
E é nessa palavra que podemos encontrar o consolo, encontrar repouso e esperança para as nossas almas. Ali a gente vê então que Jesus começou naquele domingo a conversar com eles, e ali foi, posso dizer que foi a melhor EBD que poderia se ter. Naquele momento, Jesus ensinando a eles justamente o que estava nas Escrituras, que falava dele mesmo, o que ele teria que passar, o que ele teria que sofrer, porque o Cristo, como ele disse, padecesse para a remissão de pecados de muitos. O Antigo Testamento, né, muitas vezes, muitos não levam tanto em consideração, mas desde Gênesis, todo o Antigo Testamento, ele também traz várias referências ao Senhor Jesus, porque Jesus ele é justamente a forma, o plano de salvação de Deus, para que o homem, que não pode por si só se restabelecer a sua união com o Senhor, com Deus, Jesus é o plano de salvação que faz com que esse homem caído, esse homem em pecado, ele volte então a ter um relacionamento com o Pai. E é justamente desde o Antigo Testamento que a gente vê palavras que trazem referência ao Senhor Jesus. Então não só o Novo, mas todo o Antigo Testamento também traz referências ao Senhor Jesus. E aqui Jesus começa a ensinar eles, é como se aqueles alunos eles estavam em recuperação, eles não passaram logo de cara, eles agora estavam numa recuperação e Jesus ensinando para eles toda a situação, tudo que eles teriam que entender e tudo que eles teriam que aprender. E aí a gente vê todo o Antigo Testamento, várias profecias se cumpriram em Jesus, justamente de sua vinda. Tudo que acontece com o Senhor Jesus naqueles 3 anos e meio está, grande parte, justamente cumprindo as profecias, né? Mas tem profecia também que ainda não se cumpriu, que é a sua volta. Assim como tudo se cumpriu e Jesus veio a esse mundo, e tudo que Jesus fez e falou, a volta dele também vai se cumprir. Nenhum de nós sabe quando, mas isso é uma verdade que a gente tem que estar alerta. As profecias do Antigo Testamento falam muito de Jesus em vários livros, vários autores, mas brevemente queria ler aqui Isaías 53. Se tiver aí a nova versão transformadora, nessa versão acho que fica bem interessante, Isaías 53, do verso 3. Isaías 53, no verso 3, a gente vai ler até o 12, e vejam como é tudo confirmação, tudo já estava escrito do que Jesus passaria. E esse é só um dos trechos. Vários livros, vários outros trechos confirmam justamente que Jesus é o Messias, que Jesus é o escolhido Filho de Deus. Está dizendo, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles.
eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Acabou de descrever Isaías tudo que a gente conhece aqui do Antigo Testamento de Jesus, que Jesus sofreu, que Jesus passou, como foi sepultado. E aí Jesus foi ensinando aqueles discípulos, obrigado, foi ensinando aqueles discípulos, a gente vê como a palavra de Deus é verdadeira. Algo escrito muito tempo antes dele mesmo nascer, já estava escrito, inclusive, como ele nasceria, várias e várias profecias se cumprindo, várias e várias profecias mostrando a veracidade de Jesus ser o Messias, de Jesus ser o ungido. E aí, em Jesus se cumpre o plano de Deus da redenção da humanidade caída. E aí Jesus também, ele não prometeu nos dar todas as respostas. Como eu disse, nem tudo a gente vai, inclusive, entender. Nós temos uma mente com uma limitação. Mas Jesus prometeu estar presente conosco. Ele não prometeu responder tudo, mas ele prometeu a sua presença. E é a presença de Deus que nos basta, é isso que a gente precisa. Como está lá em Mateus 28, 20, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é isso que a gente precisa, é da presença de Jesus. E interessante que por seu amor, né, embora a gente não mereça, quando a gente vai caminhando com Ele, como aqui aqueles dois discípulos, Ele vai respondendo. É a gente caminhando e Ele vai respondendo. É a gente buscando, vivendo com Ele e Ele vai respondendo. E aí a gente vai entendendo muitas vezes as respostas de Deus na nossa vida. No dia a dia da caminhada cristã, a gente vai vendo as respostas do Senhor para a nossa vida. Embora, como eu disse, não tenhamos todas as respostas, mas nós como cristãos, buscando intimidade com o Pai, buscando intimidade com Deus, muitas dessas respostas vêm ao longo do nosso caminhar. E aí, a gente vê que Ele procurou aqueles discípulos para dar as respostas que eles precisavam ouvir. Então, não é através do nosso achismo que muitas situações e respostas a gente vai ter. É justamente buscando a presença de Deus. A palavra diz que, quando Jesus perguntou para eles, né, justamente o que é que eles estavam falando, eles pararam. E aí, justamente, era algo tão pesado, tão tenso, aquele assunto, aquela situação, que eles pararam. Né? A gente viu que essa caminhada de 11 quilômetros, naquela época, eles costumavam caminhar bastante, eles costumavam fazer caminhadas longas, então isso aí, 11 quilômetros, era algo que seria relativamente rápido para eles, mas eles saíram ali de manhã, estavam já querendo sair de Jerusalém, e a palavra vai mostrar que quando já está perto de anoitecer, é que eles estão chegando em Emaús. Eles foram parados, eles pararam, e muitas vezes essa caminhada cristã está pesado, está difícil, a gente vai parando, está devagar, mas tem até, lembro uma vez que eu comprei uma comida, não lembro o que foi, mas veio um bilhetinho que dizia assim: o processo é lento, mas desistir não acelera. Então é justamente isso, é no dia a dia da caminhada cristã que a gente vai, às vezes um dia vai mais rápido, às vezes um dia vai mais lento, mas é buscando a presença de Deus, é o estímulo que a gente precisa, para que continuamos a caminhada cristã, para não retroceder, para não voltar atrás, para não desagradar o Espírito Santo. E ali a gente vê, então, que eles continuaram caminhando. E essa noite é uma noite também, onde a gente faz o desafio para você voltar a caminhar com o Senhor Jesus. Eles não entendiam ali Jesus como o Messias que estava naquele momento falando com eles, eles não tinham reconhecido. Talvez eles não estavam reconhecendo, como disse Jesus, porque ele estava ainda com seu corpo, e não era apenas uma alma, não era um espírito, um fantasma, era Cristo em carne e osso ressuscitado, e o seu corpo estava maltratado. E aí a gente vai ver então que isso é um fator que pode te ajudar também para eles não reconhecerem. E aí a gente vai ver que aquele Jesus que andou com eles não reconheceram por causa de um dia da cruz. A gente pode, então, muitas vezes aprender isso, que por causa de um dia de sofrimento, por causa de um dia que parece que a cruz está mais pesada, a gente deixa de reconhecer Jesus também. A gente pode, então, aprender que, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento ser grande, que isso nunca nos impeça de reconhecer Jesus verdadeiramente ao nosso lado. Que apesar de tudo parecer difícil, pesado, mas Ele está lá, Ele está do nosso lado e sempre estará.
Continuando a leitura, agora o verso 28. Lá em Lucas 24, verso 28, aí diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aí, no outro verso, diz assim, 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O coração arder, é isso que falta para muitos cristãos, infelizmente. A gente voltar a sentir o coração arder pela presença do Senhor, a gente se derramar aos pés do Senhor, a gente buscar a presença do Senhor cada dia mais, sentir o coração arder, como eles falaram ali. Jesus estava explicando a palavra, ensinando a eles, e eles estavam sentindo o coração alegre, o coração ardendo. E é isso que falta para muitos cristãos, voltar a sentir a alegria da presença do Senhor, a alegria de estar buscando o Senhor, aprendendo na casa de Deus. Essa é uma noite para a gente buscar novamente o nosso coração arder. É uma noite para a gente sentir isso de novo. A gente vai ver que os olhos deles só se abriram naquele momento do partir do pão. O partir do pão muitas vezes significa o momento da mesa, o momento da comunhão. E é justamente quando a gente está em comunhão com o Senhor que a gente tem os nossos olhos espirituais abertos, que a gente vai conseguir entender mais coisas. É justamente a comunhão que a gente tem com Deus que vai fazer com que a gente sinta mais a presença de Cristo, que os nossos olhos espirituais abertos consigamos sentir Ele. A gente vê que, infelizmente, muitos quebraram essa comunhão com Deus. Muitos já não têm a mesma intimidade com o Pai, muitos já não têm a mesma alegria. Mas, como eu disse, essa é uma noite para a gente, para cada um de nós, reforçarmos a necessidade da comunhão com Deus. É uma noite para voltar a ter comunhão com Jesus. A gente vai ver que eles, em alguns momentos, como foi dito, caminharam um pouco mais devagar, mas agora eles ali entenderam, e a gente vai continuar a leitura, eles vão voltar, inclusive, para falar isso. Mas antes é interessante também a gente observar 2 pontos rapidamente sobre essa questão, quando Jesus entrou na casa deles. O primeiro é que Jesus meio que fez de conta que ia continuar, não ia entrar para Emaús, e eles chamaram: venha, fique conosco, continue. E Jesus entrou lá na casa com eles, eles caminharam com Jesus e foram com Jesus até o seu destino. Tem gente que, infelizmente, quer caminhar com Jesus, mas quando chega ao seu destino, a minha bênção foi alcançada, agora eu quero saber de Jesus, mas não. Eles chamaram Jesus: continua conosco, a gente caminhou contigo, vamos continuar aqui. Tem muitos, infelizmente, que caminham com Jesus, mas quando tem a vitória, quando tem aquilo que desejavam, o caminho já foi o suficiente, eu cheguei onde eu queria e agora não preciso mais de Jesus e acabo esquecendo. Que a nossa caminhada com Jesus seja até o destino final, até a eternidade com Ele. Outra coisa que a gente vai ver é que, geralmente, quem partia o pão era o dono da casa, quem estava oferecendo o alimento, mas Jesus chegou ali, Jesus que partiu o pão na casa deles dois, Jesus como convidado. E é isso que a gente vai ver, que Jesus, ele era um convidado, mas agora, quando ele está dentro da casa, ele é o dono. E assim é nos nossos corações, que é Jesus do lado de fora, a gente está convidando você para deixar Jesus entrar na sua casa, entrar no seu coração. E quando ele entra, ele passa então a ser dono da sua casa, dono do seu coração, não só mais um convidado. E Jesus mesmo falou isso lá em Apocalipse 3:20, ele disse que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, se alguém ouvir a minha palavra, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo a porta do seu coração nessa noite, e que você possa abrir para que você deixe o Salvador entrar. Continuando a leitura, agora o verso 33. Aí diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A gente vai ver, então, que muita gente que já sentiu a glória de Deus, infelizmente, deixou isso se perder, né? Mas eles, naquele momento, eles voltaram a experimentar a sensação da glória de Deus na vida deles. Que a gente possa sempre, muitas vezes, quando parece tudo perdido, que não sente mais a presença de Deus, lembrar dessa passagem, que essa passagem mostra que a glória de Deus, ela se renova, a misericórdia do Senhor se renova, Ele tem um amor incondicional por nós. A gente vai ver, então, que a última notícia que eles chegam ali não é a notícia de morte. Embora pareça que a notícia que você tem no momento é uma notícia de morte, é uma notícia que está tudo perdido, é uma notícia que não tem jeito, mas a última notícia, a gente aprende com esse trecho, que a última notícia não é de morte, a última notícia é de vida. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Agora eles voltam alegres. Aquele caminho que eles levaram o dia quase todo para chegar, agora eles voltam correndo, eles voltam alegres para Jerusalém, para contar o que eles vivenciaram, para contar o que eles sentiram, o que eles viram, para contar para os demais. Agora eles querem dar o testemunho deles. Eles voltam rapidamente para Jerusalém. Agora eles vieram num caminho de derrota e pelo mesmo caminho agora voltam cantando vitória. Então isso aí mostra também que no mesmo caminho que você está, embora pareça ser um caminho de derrota, esse caminho também é um caminho de vitória. Deus pode mudar esse quadro. E não é que você vai necessariamente ir para outro caminho, não. É no mesmo caminho. Onde você está, seja qual for o empecilho, seja qual for a luta, é nesse caminho mesmo que Deus pode mudar a situação e dar a vitória também. E ali a gente vê, então, que Jesus vivo, eles agora tinham passado por uma recuperação, onde Jesus tinha ensinado a eles, e agora eles passaram de ano, eles estão aprovados. Eles estão aptos para levar a mensagem, eles estão com alegria, o coração ardendo, para contar o testemunho, para contar que Jesus vive, e que tudo aquilo que Jesus tinha falado estava se cumprindo, e que Ele tinha poder, e que Ele venceu a morte. E aí o testemunho deles, através de Lucas, ele chega até nós, para fortificar a nossa fé, para nos mostrar justamente que Jesus tem poder sobre a morte. Eles vivendo ali uma experiência pessoal. E é isso que cada um de nós tem que buscar a cada dia, uma experiência pessoal com Deus. Não viver, testemunhos são importantes demais, mas não viver apenas de testemunhos, mas ter a nossa própria experiência com Deus também. Que a gente possa buscar a presença de Deus, de forma a que o nosso testemunho também seja para a glória de Deus e para alcançar vidas. E aí a gente vê, então, quero nessa noite dizer que em nome de Jesus é uma noite em que Jesus vai tirar muita gente de Emaús de volta para Jerusalém. Muita gente vai voltar de Emaús, é uma noite onde você que está em Emaús, onde está chegando só com tristeza, você pode voltar para Jerusalém. É uma noite de retorno, onde você vai voltar cantando a sua vitória. E aí como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? Você está precisando justamente voltar para Jerusalém? Você está precisando voltar a sentir a sensação de Deus, né? Terminando aqui, a gente vai ver então que Jesus chegou depois no meio dos discípulos e se apresentou, e Jesus depois, ele tinha partido o pão, mas depois no meio de todos os discípulos, no momento de comunhão, que estavam todos presentes, é que Jesus vai comer, e come com eles para mostrar que está de carne e osso, e ali eles mostram a necessidade da comunhão que estavam ali. Então deixe dessa história também de ser desigrejado, deixe dessa história que não precisa de comunhão. Jesus fez questão de estar no meio dos discípulos, no meio da sua igreja, ali, justamente para comer o pão. Essa comunhão é importante. E essa é uma noite, então, que as Escrituras mostram que só Jesus é o Senhor, mostram que só Jesus é o Salvador. Eles saíram tristes e voltaram alegres para Jerusalém. E as notícias do mundo, muitas vezes, nos entristecem, mas a notícia que vem dos céus é maior. A gente vai ver, então, que a ressurreição espiritual que cada um de nós precisa também. Não adianta Jesus estar vivo para mim se eu não vivo para Jesus. Então, que a gente possa também viver para Jesus, para sentir a presença do Jesus vivo. Não basta saber que Ele reina, se Ele não é o meu rei. Então, justamente essa é uma noite para você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, para você justamente deixar Ele ser o seu rei, o seu Senhor e o seu Salvador. É uma noite que a gente faz esse chamado
para você abrir o coração. Então, não importa se você é rico e pobre, se você sabe ler ou não sabe ler, não importa a cor da sua pele. O que Jesus importa, que quer nessa noite, é o coração. O que Ele se importa é com o coração. Ele quer que você verdadeiramente abra o seu coração e que tenha um compromisso com Ele. E que tenha, então, um compromisso com o Senhor Jesus. E é isso que eu pergunto justamente nessa noite, se você tem a certeza da sua salvação. Se você está numa caminhada com Jesus ou se você não está sentindo Jesus nessa caminhada que você está. Essa é uma noite para você, então, se entregar a Jesus e ter a certeza que Ele está do seu lado caminhando. Essa é uma decisão que pode mudar toda a sua eternidade. Uma eternidade caminhando com Cristo. Uma eternidade rumo aos céus, rumo à vida eterna. A gente está vendo os sinais dos tempos. A gente está vendo o aumento da iniquidade. A gente está vendo a falta de amor no mundo. Tanta coisa acontecendo. Mas aí, como diz lá em 2 Coríntios 6:2, esse agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Então não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, que o dia é hoje. O dia é agora. E tenha cuidado para não endurecer o seu coração, porque pode ser tarde demais. O inimigo sempre vai dizer para você que hoje não é o dia, que hoje não é a hora, que hoje não é o momento certo, mas tenha certeza que hoje é o dia e que Jesus já morreu por você e que você tem que se entregar a Ele. Como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nessa noite que a gente faz esse convite, para que você queira caminhar com Cristo, para que você possa então sentir a presença dEle todos os dias ao seu lado, e possa então ter uma caminhada de verdade, sentindo o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, e que possa então caminhar rumo a Sião, rumo à vida eterna, não porque a gente merece, não porque eu ou você merece, não, mas pelo amor dEle. Então é através do sacrifício dEle que podemos então nos reconciliar com Deus. Tem aqui a canção, o pastor vai falar, e que você possa abrir o seu coração nessa noite.